Oi pessoal, tudo bem? Nessa aula agora a gente vai conversar sobre a segunda lei de Newton. Das leis de Newton, disparado, o assunto que mais aparece em questões pra gente. E essa aula, ela não tem pré-requisito tão grande das aulas anteriores, mas ela vai ser fundamental para que a gente possa entender várias das próximas aulas, tá certo? Então é bem importante que você entenda todos os detalhes. Então vamos lá, vamos começar. Pessoal, a segunda lei de Newton também é conhecida como o princípio fundamental da dinâmica. A ideia é a seguinte: a gente tem um carro ali e ele tem um motor. A gente vai pisar no acelerador e esse carro vai começar a andar. O motor vai fazer com que ele ande, ou seja, essa força feita pelo motor vai fazer com que esse carro que estava parado ganhe velocidade. Então repara para mim ali, ó, esse carro começando a andar, ele estava inicialmente parado, então eu posso dizer para você que a velocidade inicial dele era 0. Depois ele ganhou velocidade, ou seja, a velocidade é diferente de 0. E aí o que a gente aprendeu lá nas aulas de aceleração? A gente aprendeu que toda vez que a velocidade varia, o corpo tem uma aceleração. Agora detalhe, olha só. O carro estava parado e acelerou, então eu tinha ali uma velocidade inicial igual a 0, ele ganhou velocidade, por isso a gente sabe que ali existe uma aceleração. Agora vamos pensar o seguinte: eu peguei lá no meu carro, coloquei a primeira marcha e acelerei. O carro saiu devagarzinho, ou seja, ele teve uma aceleração. Agora eu fiz diferente. Eu coloquei a primeira marcha e taquei o pé no acelerador. O carro vai acelerar mais. E por que ele vai acelerar mais? Porque quando eu taco o pé no acelerador, o motor vai fazer uma força maior. Que conclusão que a gente começa a tirar ali da segunda lei de Newton? Olha só, que quanto maior a força que atua no corpo, mais ele vai acelerar, tudo bem? Vamos anotar isso bem certinho, vem aqui comigo. Então a gente sabe que a aceleração é proporcional à força realizada sobre o corpo. E é exatamente isso que a segunda lei de Newton diz pra gente. Vamos anotar da seguinte maneira, ó. Vamos dizer então que a aceleração é proporcional, e símbolo é o símbolo de proporção, à força resultante que atua no corpo. E a relação de proporção entre eles é dada pela massa do objeto. A expressão da segunda lei de Newton diz pra gente então o quê? Que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A gente sabe então que quanto maior for a força feita pelo motor, mais o carro vai acelerar. Ou seja, a aceleração é proporcional à força resultante que atua no carro. E para a gente poder fixar bem esse conceito, eu vou colocar para vocês duas situações. 2 carrinhos de compra, um cheio e um vazio. O que a gente percebe? Nessa situação aqui, eu tenho um deles que tem uma massa maior e o outro que tem uma massa menor. Bom, se eu pegar e fizer sobre os dois agora a mesma força, o que a gente sabe? Primeiro vamos dar uma olhadinha lá na equação. A gente sabe que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Nesse caso, a gente pode dizer o quê? Que os dois carrinhos têm massas diferentes, porém, eu tenho a mesma força atuando sobre eles. Agora, deixa eu pegar na equação e isolar a aceleração. A gente pode dizer que a aceleração é a força resultante dividida pela massa. Nesse caso, do exemplo que eu estou te dando, eu disse que eu vou empurrar os dois carrinhos com forças iguais. Então vamos anotar aqui que elas são iguais. Bom, considerando que as forças que eu estou fazendo são iguais, eu sei o quê? Eu sei que o carrinho de cima tem uma massa maior. Então, naturalmente, a aceleração dele vai ser menor. Vamos dar uma olhada ali na animação para a gente perceber isso. Se eu empurrar os dois com a mesma força, eu sei que o de maior massa vai acelerar menos, então ele demora mais para ganhar velocidade, demora mais para percorrer esse trecho que eu representei ali para vocês, tudo bem? E agora vamos usar tudo isso que a gente conversou para resolver uns exercícios. Um corpo de massa 200 gramas é submetido à ação das forças F1, F2 e F3. Coplanares de módulos F1 5 newtons, F2 4 newtons e F3 2 newtons, conforme a figura a seguir. A aceleração do corpo vale em metros por segundo ao quadrado. Bom, pessoal, o exercício quer que a gente ache a aceleração. A gente acabou de aprender que força resultante
é igual a massa vezes a aceleração. Para achar a aceleração, eu simplesmente vou pegar e vou dividir a força resultante pela massa. Se a gente olhar no enunciado, foi passado que a massa é 200 gramas. Claro que, quando a gente trabalha no sistema internacional, a gente não usa a massa em gramas, a gente usa a massa em quilogramas, porque aí, se eu usar a massa em quilogramas e a aceleração em metros por segundo ao quadrado, eu vou chegar na unidade do sistema internacional para a força, que é o Newton. Coelho, mas eu já vi outra unidade de força, que é o quilograma-força, o KGF. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar para conversar sobre isso um pouco mais para frente. Bom, voltando, então eu já tenho a massa, agora só falta para a gente a força resultante. Então vamos achar a força resultante a partir da figura. Queria começar dando uma olhada com vocês para a força F1 e para a força F3. Eu tenho uma força para cada lado, então eu posso substituir as duas por uma única, que eu vou chamar para vocês de força F13. Como que eu vou achar o módulo, o valor dela? Bom, como eu tenho duas forças, uma para cada lado, eu vou subtrair uma da outra, então eu vou fazer F1 menos F3. E aí eu vou ter que a força F13 é igual a F1 foi dado que ela vale 5 newtons. E F3 foi dado para a gente que ela vale 2 newtons. Então, a força F13 vai ficar igual a 5 menos 2 vai dar 3 newtons. Isso significa o quê? Quando a gente calcula esse valor para a força 13, quer dizer que eu posso pegar a força F1 e a força 3 e substituir as duas por uma única força que eu vou chamar de F13. Agora, pessoal, olha só. Eu passo agora, nessa nova situação, nessa nova configuração, a ter duas forças, F2 e o F13. E nota aqui na figura que tem esse símbolozinho que quer dizer que o ângulo entre elas é 90 graus. Para a gente achar a resultante, a gente vai lembrar do que a gente aprendeu lá nas aulas de vetores, onde eu vou vir na ponta do F2 traçar uma paralela ao F13, na ponta do F13 vou traçar uma paralela ao F12, e aí a gente sabe que a nossa força resultante vai vir da onde as duas forças estão juntas até o cruzamento delas. Agora, o que a gente percebe aqui? Olha só, esse trecho que a gente tem aqui equivale para a gente ao tamanho de F2. Esse trecho que a gente tem aqui equivale ao nosso F13. E aí formou para a gente um triângulo retângulo. O que a gente sabe lá das aulas do Ferreto? Eu sei que a hipotenusa ao quadrado, que é a força resultante, então aqui ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então é F2 ao quadrado mais o F13 ao quadrado. Com isso, a gente vai encontrar que a força resultante ao quadrado é igual a F2 ao quadrado. O valor de F2 foi dado, vale 4 newtons ao quadrado. Mais F13 ao quadrado. A gente calculou que o F13 vale 3 newtons. Então, vamos anotar aqui, é 3 ao quadrado. Com isso, a gente chega que a força resultante ao quadrado é igual a 4 ao quadrado é 16, mais 3 ao quadrado, que é 9. Eu sei, então, que força resultante ao quadrado é igual a 16 mais 9, 25. E aí a gente acha fácil que a força resultante é dada pela raiz de 25, que é 5 newtons. Agora, eu vou aplicar o valor da força resultante e da massa para a gente poder calcular o valor da aceleração. Então, a gente sabe que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A força resultante vale 5 newtons. Agora, olha só, a massa foi dada para a gente em gramas e a gente precisa dela em quilogramas. É bem simplesinho a gente resolver isso. Se for o caso, a gente monta uma regra de 3. Eu vou apagar o que está aqui nessa região para a gente ter espaço para fazer esse cálculo. A gente sabe que 1 quilograma equivale para a gente a 1000 gramas. Agora eu quero saber quantos quilogramas vão ser para a gente os 200 gramas. Na regra de 3, lembra que a gente multiplica cruzado. Então fica x vezes 1000, vai ser para a gente 1000
x é igual a 1 vezes 200. 1 vezes 200 vai dar 200. Agora, esse 1.000 que está aqui multiplicando, eu tenho que trazer ele para o outro lado dividindo, e eu tenho que x é igual a 200 dividido por 1.000. Eu tenho que x é igual a 200 dividido por 1.000. Eu posso simplificar 2 zeros aqui, e sobrou 2 dividido por 10. 2 dividido por 10 vai dar para a gente 0,2 kg. Seguindo, então a massa é 0,2 vezes A. Aí, para a gente isolar o A, esse 0,2 que está multiplicando vai para o outro lado dividindo, e aí fica para a gente que a aceleração é igual a 5 dividido por 0,2, tudo bem? E 5 dividido por 0,2 vai dar para a gente 25 metros por segundo ao quadrado. E essa é a resposta que a gente está procurando. Por isso, a nossa resposta é a letra D. Exercício 2. Um cabo para reboque rompe-se quando sujeito a uma tensão maior do que 1.600 newtons. Ele é usado para rebocar um carro de massa 800 kg, num trecho de estrada horizontal. Desprezando-se o atrito, qual é a maior aceleração que o cabo pode comunicar ao carro? Bom, pessoal, a ideia é a seguinte. A gente tem aqui um carro que eu vou representar por essa bolinha, e tem um cabo que está puxando ele com uma determinada força. Agora, o que acontece? Olha só. Esse cabo suporta uma força de, no máximo, 1.600 newtons. A massa do carro é 800 quilogramas. E o enunciado quer que a gente descubra qual a maior aceleração que pode ser transmitida para esse carro. Agora, olha só. Como assim maior aceleração? A gente aprendeu que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Bom, esse carro tem uma determinada massa. E a gente sabe que quanto maior a aceleração, maior a força que eu vou estar aplicando no carro, só que existe um limite para essa força que é 1.600 newtons. Então vamos lá, a força resultante máxima é 1.600. A massa é 800 kg e a aceleração é o que eu quero encontrar. A aceleração fica igual a esse 800 que está multiplicando pode ser escrito do outro lado dividindo. Então fica para a gente 1.600 dividido por 800. E aí a gente chega que a aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Por isso, a nossa resposta é a letra B. Pessoal, e essa foi pra gente a segunda lei de Newton. Agora você deve estar pensando, poxa Coelho, mas e aqueles problemas onde envolvem os bloquinhos ligados por uma corda, onde envolve uma mola que está sendo esticada, onde envolve pra gente, por exemplo, uma balança, situações como essas que você está vendo aqui na tela. Bom, a gente vai estudar todas essas situações, só que para chegar lá eu ainda preciso te explicar algumas coisinhas, tá certo? Tchau e até a próxima aula.